e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus, e não me negaste o teu único filho. Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, pode sentar. Eu quero dizer para vocês, nesta hora bendita do Senhor, eu quero dizer para vocês que essa palavra, Deus proverá. Eu vou dar um testemunho em cima dessa mensagem que aconteceu comigo. Então essa palavra, quando eu comecei a recordar, quando eu fui enviado para o Nordeste, pelo um ministério para fazer a obra de Deus no Nordeste, sem nenhum salário, sem nenhuma ajuda de custo. A única coisa que a igreja me dava era R$100 para eu pagar o aluguel da igreja. E mais nada. E eu chegando lá, eu tinha gado. Olha o mistério. Só que minha mãe é quem cuidava. E quando eu cheguei lá, minha mãe não cedeu o gado. Ela cuidava e tirava o leite, não me dava o dinheiro, não dava nada. E eu somente ali, confiando no Senhor. E muitas das vezes, quando eu saía de casa, a minha esposa falava assim: só tem água na geladeira. E sabe o que eu ia fazer? Eu ia cuidar de roça e cuidar de gado. E eu ia para o sítio, cuidar do gado, cuidar da roça. E de noite eu subia para a cidade, que era 20 quilômetros. Aí eu tinha que pegar carona de caminhão para chegar na minha casa, onde era a igreja. E naquele momento eu começava ali, minha esposa olhava para mim. Ela falava: só tem água na geladeira. E eu olhava para minha esposa e falava assim: Deus proverá. Eu falava para ela: Deus proverá. E eu ia embora. E quando chegava na casa do meu pai, lá eu tinha comida. E lá eu tinha comida. Quando eu comia, quando eu botava a primeira colher na minha boca, inchava. Porque eu sabia que eu não tinha deixado nada em casa. Mas esse Deus é tão tremendo, irmão, que antes de eu chegar na casa do meu pai, Deus já tinha provido. Deus já tinha provido. Aconteceu várias vezes eu falando: Deus proverá. E uma das vezes que eu falei Deus proverá, eu tinha um cartão, mas eu não tinha dinheiro na conta. Aí nesse dia que eu falei Deus proverá, naquela época, isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e minha esposa pegou aquele cartão e mandou meu filho no banco. E quando o meu filho chegou lá que passou o cartão, naquela época, há 20 anos atrás, tinha R$200 na minha conta. Deus proverá. Esse é o Deus da providência. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento, quando eu voltei, quando eu cheguei, minha esposa estava com um sorriso muito lindo. E chegou e me: vem cá, naquela alegria. Abriu a porta dos armários, estava lotado de comida. Eu quero dizer para vocês, irmão, que Deus é fiel. Deus é fiel pela santa misericórdia de Deus. E esse Deus proverá, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Ele cuida. Abraão, Deus pediu seu filho no altar de sacrifício vivo. Mas eu quero dizer que Abraão, quando ele saiu com Isaac, e ali com os animais, ele com o seu servo, e ele chegando no pé do monte, Abraão profetizou: nós vamos e voltamos. Olha que coisa linda. Nós vamos e voltamos. Porque Abraão tinha certeza de uma situação que estava se encontrando. Deus pediu o seu único filho de sacrifício para ele. E quando ali ele subiu, ele falou: nós vamos e voltamos. E ali ele vai subir no monte Moriá, se eu não me engano, para sacrificar Isaac. E a palavra de Deus diz que Isaac ali, ele começou a observar, e ele viu ali a lenha.
Ali estava a lenha, ali estava o fogo, ali estava o cutelo. E ele disse: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está tudo preparado, mas onde é que está o cordeiro? Isaac não sabia que ele era o próprio cordeiro. Ele era o próprio cordeiro que ia ser oferecido a Deus lá no monte. Alá e de canta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E neste momento é muito difícil para um pai, né? E eu quero dizer que esse Deus é tremendo. E quando ele subiu, ele falou com o pai: cadê o cordeiro? Abraão falou assim: Deus proverá. Deus proverá. E a palavra de Deus diz que aqui, quando Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, o meu filho, assim caminhando ambos juntos. Abraão diz: nós estávamos juntos caminhando, ambos juntos, nós estávamos juntos caminhando. Mas aí ele diz que Deus proverá para si o cordeiro, ao o seu filho ia ser o cordeiro, para ser crucificado naquele momento. Mas eu quero dizer, meu irmão, que nesse momento nós sabemos que muitas das coisas acontecem para que nós aprendamos, para que nós confiamos. E neste momento eu passei por essa escassez fazendo a obra de Deus. Não tem ajuda. Ajuda só de Deus e a fé. A fé andava junto. E eu quero dizer para vocês que eu não tinha salário, eu não tinha de tirar nada, mas eu tinha uma fé tremenda. E essa fé ela continua. Porque o meu pai falava comigo: filho, se você precisar de alguma coisa, pega lá no mercado. Sabe o que era a minha fé? Se meu pai pegar com a própria mão dele e trouxer, eu aceito. Mas eu ir lá pegar na conta do meu pai, eu não vou. Que o Deus que eu sirvo, ele é o Deus da providência. Aleluia. E eu digo para vocês que Deus nunca me deixou faltar nada. Muito pelo contrário, Deus supriu as nossas necessidades. E nesse dia que eu passei, eu estou de pé, fazendo a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí vem, Deus me provou de uma forma tão ordinária. Deus me provou de uma forma que muitos não aguentavam, que muitos desistiam. Deus vai, olha minha filha de 12 anos, e eu continuo ali. Deus vai, depois olha o meu filho com 10 anos, o Tafarel, e eu continuo ali firme com Jesus. Aí depois Deus vai levar minha esposa com 52 anos, e eu continuo firme com o Senhor, fazendo a obra de Deus. No meu ministério, eu sou pastor e presidente, eu não pego dinheiro da igreja para me beneficiar. Eu tenho igreja no Nordeste, no Ceará, lá as ofertas dizem que entra lá, eu nem sei quanto tempo, tem uma tesoureira, tem uma moça lá que cuida. Mas quando acontece algo com a igreja lá, que alguém tem necessidade, eu digo: socorre o irmão da igreja, aluguel atrasado, vai lá e paga. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. E eu digo para Deus: Senhor, o que eu quero é que o Senhor me abençoe, para que eu possa abençoar alguém que necessita nessa terra. Porque eu não prego o evangelho de Jesus por dinheiro. Eu prego pelo amor. Precisamos sim. Aí você pode falar: pastor, se eu não ensino para você abençoar. Eu ensino sim. Eu ensino que a oferta e o dízimo é para manter a obra de Deus e manter os necessitados da casa de Deus. Aqueles que não têm comida também tem que ser auxiliado pela igreja, ajudar. E muitos não querem fazer isso. Eu já me deparei com pessoa que me
percurou. Não vou falar o nome de igreja, que é questão ética. De igreja grande. E ela tinha um emprego bom. E ela fazia seus votos, seus dízimos, oferta, direto. No dia que ela ficou desempregada, aquela procurou o pastor dela falou que ela estava endemoniada. Mas na hora de pegar o dízimo dela, mas na hora de pegar a oferta dela, não falou que ela era endemoniada. Mas depois que ela se viu na situação caótica, ele não abraçou sua ovelha. Então, irmão, eu quero falar para vocês que Deus, se nós servimos, Deus proverá. Mas é para nós saber fazer a obra de Deus. E de que servir, pastor? Hoje eu tenho um salário, hoje eu sou aposentado. Eu tenho um salário e tenho uma pensão da minha esposa que Deus levou, que eu sou tutor da minha filha de menor, que eu sou responsável pela essa pensão que é para ela. E eu tenho o meu salário que eu me aposentei. Eu vivo com isso. Em nome de Jesus. Ainda deixei um carrinho lá, 99, um Corsa, para carregar as irmãs que é de idade, que já tem dificuldade de andar para a igreja, para levar para a igreja e para depois ir nascer em casa. E aqui eu ando de metrô, e eu ando de trem, ou estou de Uber. Eu não tenho dificuldade de fazer a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho dificuldade de fazer a obra de Deus. É para isso que Deus nos chamou. Então eu tenho um testemunho forte. Mas vamos aqui na palavra de Deus. E como quando Abraão falou, Deus proverá. E vieram ao lugar que Deus disseram. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Abraão obedeceu o que Deus pediu. Abraão obedeceu o que Deus pediu. Mas antes de ele organizar o altar, antes de ele organizar ali, e antes dele amarrar o seu filho, e antes dele deitar o seu filho sobre a lenha, mas lá na subida, ele falou, Deus proverá. Ele disse, Deus proverá. Para ele, Deus proverá para o cordeiro, para o seu filho. Era um homem de fé. E a palavra diz, e estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para amolar o seu filho. A palavra amolar, para devorar o seu filho. Para sacrificar o filho. Ele tomou o cutelo para amolar o filho, que ele ia sacrificar quem? Isaque. O filho da promessa. O filho da promessa. E eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é tremenda. Aleluia. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Ele diz, eis-me aqui. Que coisa linda, amor. É tão lindo quando o Senhor fala com a gente, que você fala, eis-me aqui, Senhor. O que você quer que eu faça? E Abraão diz, eis-me aqui. Aleluia. Que coisa linda. Deus seja louvado. Então, não estenda a tua mão sobre o moço. Não faça nada por conta agora. Sei que tenha Deus. Não me negaste ao teu filho. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão negando a Deus por um prato de lentilha? Quantos estão negando a Deus? Reclama, sube, canta por qualquer coisa, por um prazer momentâneo, por um prazer, por um desejo, decai. Quantos estão negando a Deus por algo que Deus não está pedindo? Mas eu quero dizer, não negue ao Senhor, seu Deus, de maneira alguma. Eu quero falar para você, eu já enfrentei muitas coisas, já enfrentei muita dificuldade. Aleluia. Já tentaram tirar a minha própria vida, mas não conseguiram.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu peguei uma batalha agora onde eu moro. Abriram o PCC abriu uma boca lá onde eu moro. E eu sou enjoado, viu? Eu não tenho medo de pregar a palavra de Deus. E ali, irmão, o movimento ficou tão grande que ele estava no beco, tão molhado, só que a fumaça e todo mundo se embriagando. E eu comecei a pregar para eles. Eu preguei para um que era o chefe que estava fazendo reunião. E no dia que eu peguei para ele, ele não veio mais no lugar onde ele estava. E eu fiz uma campanha no monte de 6 dias de jejum, depois fiz uma campanha de 7 dias de jejum. E eu falava, as pessoas duvidavam, eu falei, não vai ficar neste lugar. Esse lugar aqui é do Senhor. Deus fez uma limpa. Glória a Deus. Não ficou. Não ficou. E eu estava pregando e um balançou os pés assim. Eu agora sou do PCC. Eu sou agora, eu mato. Agora eu mato. Bati eu nele e falei assim, quem mata morre. E ele disse, meus guias me defendem. Eu falei, se Deus não te defendeu, teus guias não vai te defender. Sabe o que aconteceu com ele? 8 dias depois, a polícia civil pegou ele e deu um cacete tão grande que ele já foi embora para o Pernambuco. E lá ele também não ficou. Que ele era quem ia ser o chefe, que ia comandar lá. Irmão, quer dizer, não toque. Não toque quem tem compromisso com Deus. Eu quero falar para vocês, não estou me exaltando. Por causa dessa pessoa, que eu não sou melhor do que ninguém, já desceu 5 à sepultura. E eu não estou dizendo que eu sou o bambambam e o rei da cocada. Mas se você tiver por um com Deus, quem tocar em você não se dá bem. Quem toca em Cristo não se dá bem. E eu não peço a Deus para isso. Eu não peço a Deus para isso. Você sabe o que acontece quando abri essa igreja lá no Campo Limpo? Tinha um senhor sentado, fumando na calçada da igreja, fumando e zombando da igreja, zombando de mim. Passou um irmão da Assembleia de Deus, que não é do meu ministério, e falou desse jeito para ele assim, você está aqui nessa igreja desse pastorzinho da tigela? Sabe o que aconteceu com ele? Não demorou uma semana, Deus fulminou. Porque tocou nas coisas de Deus, irmão. Ninguém pode brincar com Deus. Então, eu nem sabia, o irmão da Assembleia de Deus que falou para mim, pastor, pelo amor de Deus, aí daquele que mexeu com você. Porque o cara zombou de você aqui, ele desceu. Digo, não, eu nem sabia. Eu nem sabia o que estava acontecendo, mas Deus, ele é dono da situação. Eu quero falar para vocês, irmão, que Abraão é um homem de fé. E a palavra de Deus diz que ele ali obedeceu a quem? A Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Nós estamos onde? No monte do Senhor. No monte do Senhor se proverá. Eu quero dizer, meus irmãos, que neste momento que nós estamos aqui, vocês que estão fazendo essa campanha, vocês vão ter vitória. Aleluia. Em nome de Jesus, porque o Deus que nós servimos é o Deus da providência. É o Deus que ele age de forma extraordinária. E aqui no livro de Galatas, capítulo 3, verso 8, olha que coisa linda. Está falando lá, 22, capítulo 22 de Gênesis, verso 8. E aqui em Galatas, capítulo 3, verso 8 diz assim: ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus deu uma promessa para Abraão: todas as nações serão benditas em ti. Porque Abraão, ele era o homem que foi levantado para reger as nações gentis. Você entendeu? E a palavra de Deus diz aqui no verso 9: e de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. São benditos, irmão. Nós somos benditos. Os que são da fé são benditos como o crente Abraão. A promessa de Deus, ela não falha na nossa vida. E nós estamos num tempo difícil, estamos. Mas eu quero falar para você que Deus é tremendo. Então eu falei de algo que aconteceu comigo. Deus escolheu 2 filhos, escolheu minha esposa. E quando Deus escolheu meu filho, eu vou dar mais um testemunho que é para aumentar a fé de vocês. Eu tenho um testemunho forte. E a minha filha estava aqui em São Paulo. E ela foi para um enterro do irmão. E depois de 8 dias, nós fomos deixar minha filha na rodoviária. E quando eu me sentei na cadeira da rodoviária, o ônibus que vinha chegando em Itapemirim, que ela vinha viajar nele, eu vi ele dando uma piruleta assim, ele tombou dentro da rodoviária, assim, tombou. Eu vi de olho nu. Eu fechei os olhos e falei: Senhor, tenha de misericórdia, livre a minha filha. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Minha filha embarcou para a viagem. E nós estávamos, meu irmão trabalha na prefeitura, ele foi conosco com aquelas peruas da prefeitura. Quando nós vimos voltando para casa, eu não falei nada para ninguém, porque eu estava no meio de gente incrédula. É um perigo. Meu irmão perdeu o controle da perua. Aí a perua começou a tombar com nós dentro. Eu contei 3 tombos. Mas quando ela deu o primeiro tombo, eu falei: Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Ela deu o segundo tombo, eu falei: Jesus, tenha misericórdia. Quando ela deu o terceiro tombo, eu gritei com força: Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Ela parou no beijo do abismo, que ela, se ela descesse, ela dava mais 6 tombos para chegar lá no final. E quando ela parou, eu estava em pé dentro dela, sem nem um sintoma. Um filho de criação estava de cor ao meu lado. A minha sobrinha levou um corte aqui, atravessou aqui no peito um corte. O meu irmão estava todo machucado que vinha no volante. A minha esposa estava grávida com 5 meses. Aleluia! Glória a Deus. E naquele momento que saímos de dentro, lá vinha minha sobrinha, o sangue voando. Quando ela chegou perto de mim, eu toquei a mão na cabeça dela, decanta. Deus me tomou em mistério. Quando eu parei a oração, o sangue parou na hora. Aleluia, Deus seja louvado, irmão. Esse Deus é tremendo. E aquele alvoroço, e para cá, e para cá. Sabe quem foi que foi socorrido primeiro? Foi eu, sem ter nada. Sem ter nada, mas não sabia o que Deus queria. Me botaram dentro do carro do maçono, aleluia. Naquele momento que botaram eu dentro do carro do maçono, eu estou vestido de branco, que eles iam para uma festa maçona na cidade que eu ia. Eu falei: Senhor, que é isso? Eu vou pregar para esses homens agora, nem que eles me catem pela calça e jogam lá na quebrada, decanta, lá Marcé. E naquele momento eu comecei a pregar para os maçonos. E eu comecei a pregar para os maçonos, aleluia. E daqui a pouco um glorificou e falou assim: eu creio, sou o Senhor é Deus. E Miriam cantou: sou o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, quero dizer, quando Deus tem um negócio com você, quando Ele quer te usar, Ele te usa de uma forma tão ordinária que você não imagina. Esse é o Deus de Abraão. O Deus proverá na nossa vida. Esse é o Deus da providência, irmão. E eu falei para aqueles maçones:
Me deixa aqui mesmo. Sabe o que o maçom falou? A nossa missão, nós não faz missão pela metade. Nós vamos deixar você dentro do hospital. Aqueles homens lá dentro do hospital me deixaram lá. Mas por que me levaram para o hospital? Eu nem medicado fui, que eu não senti nada. Nenhum sintoma aconteceu comigo. Nem uma manchinha ficou no meu corpo. A perícia fez. Aí a perícia, quando fez, a perícia que foi fazer, deu porque total, Bíblia. Quando fez, eu contei 3 capotadas. A perícia fez, deu 4 capotadas. Irmão, aí as pessoas ficam. Aí a prova é forte, sim, é. Porque Deus tem negócio com você. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Daquele é um versículo de Galatas, no 10. E todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para nos fazer. Então, irmão, se nós não fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, eu quero dizer que nós estamos nos tempos difíceis na terra. Mas eu quero dizer que, vou já encerrar, irmão. Deus é maravilhoso. Amém? Só ler mais aqui um versículo, que eu tenho que sair mais cedo, que eu tenho um compromisso com o advogado. Está marcado para 2 horas. É 11h40, termina meu dia, né? Então, irmão, a palavra de Deus diz aqui no verso 15, para encerrar, no livro de Gênesis. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez no céu e disse: por mim mesmo jurou, diz o Senhor, por quando fizeste esta ação, não me negaste o teu único filho. O homem de Deus não negou o seu próprio filho. Irmão, não negue o nome do Senhor. Para nós negar o nome do Senhor, nós nega com facilidade. É só você não ter coragem de falar de Deus, que Ele é um maravilhoso, Ele é santo. Eu louvo a Deus pela essa mensagem. Eu não vim hoje no intuito de pregar, não estudei nada, fui pego de surpresa. E o homem de Deus não pode negar o nome do Senhor.